Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que todo bebê deve ser alimentado somente com leite materno até os 6 meses de vida. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde aponta que isso ocorre com apenas 52% dos bebês com até 4 meses. E a principal causa seria a desinformação. O aleitamento materno é a melhor forma de fornecer ao recém-nascido todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável. E após os 6 meses, a recomendação é que o leite da mãe seja associado a outros alimentos, até que a criança complete 2 anos ou mais. Para falar mais sobre essa fase tão importante na vida da mãe, do pai e do bebê, recebemos aqui no estúdio a Renata Lamano, que é médica neonatologista do Hospital Amparo Maternal. Também conosco, a Bilene Gouveia, ela é enfermeira responsável pelo banco de leite do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E também conosco, a comunicadora Nina Olup. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Twitter do canal Futura, acesse nossa página no Facebook ou ligue para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098, os contatos estão todos na tela e estamos aqui no aguardo da sua participação. Primeiramente, obrigado às 3 pela presença, bem-vindas, boa tarde. Boa tarde. Quero começar ouvindo a Nina, que é a mãe do João, de 7 meses. Nina, conta pra gente, durante o processo da gravidez, você já pensava no aleitamento? De que forma você se preparou para esse momento do aleitamento materno? Bom, no final da gestação, a partir dos 7 meses, mais ou menos, eu comecei a conversar com o meu obstetra, porque a gente recebe todo tipo de conselho, né? Todos, que você pode imaginar, dos mais diferentes. Por exemplo? Por exemplo, você tem que passar a bucha no seio para poder preparar para o bico não rachar, né? Enfim, eu cheguei a fazer isso 1 ou 2 vezes, mas não é muito cômodo, né? E aí eu fui perguntar para minha médica e ela falou: não, você não precisa fazer isso. Se você puder, tomar um pouco de sol, mas de qualquer forma, isso tudo você vai fazer quando você começar a amamentar, depois que seu filho nascer. E aí, enfim, eu fiquei mais tranquila e para mim nunca foi uma questão. Sempre foi certo que eu amamentaria. Não era, eu não pensava, será que eu vou conseguir ou não. Sempre foi certo que eu amamentaria e eu fiquei tranquila. Acho que isso me ajudou muito também, né? Fora a vontade de amamentar, que eu acho que é essencial para qualquer mãe. Você tem que ter vontade e aí dedicação, porque requer muita dedicação. Muita dedicação. A gente sabe que muitas dúvidas e muitos mitos, né, rondam a questão do aleitamento materno. Eu vou perguntar para a Renata, que trabalha com muitas mães no Hospital Amparo Maternal lá em São Paulo. Então, quais as principais dúvidas, Renata, que as mães, principalmente de primeira viagem, chegam em relação a amamentar o filho ou não? Então, acho que a Nina falou a história clássica, né? Primeiro, durante a gestação, você já recebe vários palpites, né? A história da bucha, realmente, que não é indicado, né? Não é indicado. Não é indicado nenhum tipo de... Você não precisa fazer nenhum tipo de preparo para a amamentação. A própria gestação, os hormônios da gravidez já vão preparar o mamilo para a amamentação, né? Um pouco de sol não faz mal, né? Às vezes fortalece a pele, mas a bucha pode já causar fissura, pode causar um machucado e ela não vai trazer benefícios depois, né? Para a amamentação. Então não está indicado. Mas acontece isso mesmo, né? A gente sempre tem um palpite, sempre tem gente falando. E no caso da Nina, ela já estava, né, com uma convicção, né? Ela já estava decidida a amamentar. Isso é outra coisa que ajuda muito a mãe, né? Tem muitas mães que têm dúvidas sobre os benefícios. Tem muitas de aleitar mães o filho? assim, você ouve, além dos palpites, histórias de família, quando você ouve um familiar dizer, na nossa família ninguém tem leite, eu não tive, a mãe disse que não teve leite, isso já deixa a mulher insegura. Né? A gravidez já é naturalmente uma fase de insegurança, de transformação, tanto hormonal, né, quanto psíquica. Então, você pega a mulher numa fase muito fragilizada. Né? Se a mulher não tiver, né, como a Nina estava, empoderada e confiante na sua capacidade de amamentar, já é uma primeira dificuldade. Né? Então, a gente fala até para os familiares, o marido, sempre encorajar a mulher. E o profissional de saúde, o médico que acompanha, o obstetra também, já deve começar encorajando logo na gestação que a mulher é capaz, que o organismo dela foi preparado para isso, né? Então, vir acreditando nisso, como veio a Nina, já ajuda muito a passar as primeiras dificuldades que podem surgir.
né? Bom, a Bilene trabalha no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde existe um banco de leite. Para muita gente é novidade esse conceito. O que é um banco de leite, Bilene? Então, o banco de leite é um local que a gente, além de promover, apoiar e incentivar o aleitamento materno, a gente também tem um trabalho de captação de leite humano. Esse leite, ele passa por uma triagem, né? Essas mulheres são selecionadas e esse leite ele é oferecido para os bebês depois de um processo, principalmente os bebês da unidade neonatal. Então, são aqueles bebês que mais têm necessidade, né? O leite humano é um alimento maravilhoso e diminui o tempo de internação quando a gente tem a possibilidade de oferecer o próprio leite humano, mesmo para aquelas mulheres que por algum motivo ela não possa amamentar naquele momento. Então, depois de passar por um processamento, esse leite pode ser usado. Fora as outras informações que a gente costuma, o que vocês falaram em relação ao pré-natal, o trabalho no pré-natal, do empoderamento da mulher, o que a gente vê, a decisão de amamentar, na verdade, é no pré-natal, né? Então, quanto mais segura essa mulher está durante a gestação, ela vai passar pelas dificuldades com maior tranquilidade. Nesse caso, Bilene, dos bebês que estão internados na unidade neonatal, como você falou, por que eles não receberiam o leite da mãe? Por que a necessidade, então, do leite do banco de leite? A gente trabalha numa maternidade de alto risco, então tem algumas situações que a mãe está numa situação de gravidade, que está numa unidade intensiva, então por algum motivo, às vezes até clínico da mãe, ela está impossibilitada de amamentar, às vezes ela está numa situação, às vezes, né, entre a vida e a morte, em alguns casos, né? Mas o que a gente vê é que essas mães de prematuros, normalmente, até pelo fato de ter tido um bebê prematuro, né, estão inseguras, estão numa fase, como a Renata falou, você imagina, a gestação por si só, um momento de turbulência, faço ideia você ter um neném prematuro que você não imaginava, diferente do que você estava idealizando. Então, essa mãe, às vezes, tem mais dificuldade, o afastamento, né? Várias situações facilitam que você tenha uma boa produção de leite, né? Um bebê prematuro, normalmente, por mais que você coloque um bebê, se ele nascer, né, em boas condições, que você tenha colocado ele para mamar, mas ele vai para um outro espaço que é diferente do espaço do alojamento conjunto, que ele está ali do lado da mãe dele, né? Mesmo com essa mãe presente dentro da unidade. Então, tudo isso é importante criar essa rede também de assistência então, nesses casos diferenciados. Quero ouvir da Nina, a gente falou um pouco do momento do preparo ou antes do momento do parto. A partir do momento, então, que nasceu o seu filho, você começou a amamentar, todas as ideias que você tinha anteriormente, como é que foi colocar em prática isso, Nina? Eu comecei a me informar efetivamente depois que meu filho nasceu, porque durante a minha gestação eu quis tentar sentir o máximo e pensar o mínimo. E aí eu fiz o que qualquer mãe normal faz. Comprei 15 mamadeiras, um monte de chupeta, enfim, tá tudo guardado na minha casa, eu nunca usei. Por quê? Porque depois que eu comecei a me informar, eu percebi que meu filho não tinha que mamar na mamadeira, não tinha que usar chupeta, porque isso provavelmente ia causar um desmame precoce. E eu não queria, quero, né, o melhor para ele, que ele seja o mais saudável possível. Então, eu mantive durante 6 meses o aleitamento materno só exclusivo no peito. Meu filho nunca tomou uma mamadeira. E aí, depois que eu voltei a trabalhar, eu passei a tirar o leite, doar uma parte, dou para o banco de leite, não lá do Pedro Ernesto, mas do Fernandes Figueiras, e deixo com a minha mãe, que agora está cuidando do meu filho, para ela dar para o meu filho num copinho e não na mamadeira, porque aí diminui o risco dele desmamar também antes dos 2 anos, que é até quando eu pretendo amamentá-lo. De fato, seguindo essa recomendação da Organização Mundial da Saúde, que coloca então os bebês até 6 meses de idade que devem seguir somente com o leite da mãe. Por que essa recomendação, Renata? Então, a amamentação até os 6 meses, já foi comprovado que nos 6 primeiros meses o bebê só precisa do leite. E o efeito da amamentação é quanto mais, né, melhor. Então, amamentar 6 meses é diferente de amamentar 4, em termos de proteção às doenças, né? Um bebê que é amamentado até os 6 meses de vida exclusivamente com leite materno tem 3 vezes menos chance de ter diarreia, de morrer por diarreia ou desidratação, tem 7 vezes menos chance de internação por bronquite, diminui alergias respiratórias, todas as doenças respiratórias, e mesmo se o bebê adquire alguma doença, ele tem uma melhor
menor gravidade dessa doença que ele adquire. Então, o período ideal para isso são 6 meses, porque é o tempo em que o leite supre todas as necessidades calóricas, energéticas, hídricas, né, do recém-nascido, e a partir dos 6 meses, pela demanda metabólica do bebê, é necessário que se complemente, é necessário você introduzir outros alimentos, mas como a Nina falou, é exatamente isso que deve ser feito. Manter o aleitamento materno, né? Se a mãe voltar a retornar ao trabalho, ela pode fazer a retirada do leite e oferecer, né? Principalmente no copinho, isso é importante porque a mamadeira realmente está ligada a um desmame mais precoce, o uso de mamadeira e de chupeta, né? Está ligado ao desmame precoce. Então, a criança, a partir dos 6 meses, recebe essa alimentação complementar mais o leite do peito, até pelo menos 2 anos, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Se passar dos 2 anos também não tem problema. Não tem problema nenhum. Se a mãe ainda tiver leite... Se a mãe ainda tiver leite, se estiver bom para ela e para a criança, não tem problema nenhum, né? Na verdade, há uma estimativa que os seres humanos deveriam mamar até os 2, 3 anos de idade mesmo, né? O que não é uma realidade, mas até é importante, no 2º ano de vida, o aleitamento ainda mantém uma chance muito maior de defesa das doenças infecciosas. Um bebê que mama no peito no 2º ano de vida tem 2 vezes menos chance de doenças infecciosas. E ainda é uma fonte de, assim, se um bebê mama 2 vezes mais ou menos por dia, ele consegue 95% da vitamina C que ele precisa, consegue quase 40% da energia que ele precisa. Então, no sem dúvida, é uma série de benefícios inegáveis. Ainda no a Bilene trouxe um modelo aqui para exemplificar para a gente. Na verdade, eu trouxe uma mama, que a gente chama mama cobaia, porque às vezes uma das dúvidas que as mulheres costumam ter é como é que é a posição, né, que o bebê tem que mamar no peito, né? Então a gente costuma dizer, antigamente ensinavam realmente essa confusão de se tem que preparar a mama ou não, é porque durante um tempo se ensinavam, porque a gente achava que o mais importante era ter bico. Depois de um tempo a gente viu que não era isso, não era importante. Por quê? O importante é o bebê pegar, não é só o bico, é pegar a areola. Porque atrás aqui dessa parte escura, né, da mama, é onde fica o que a gente chama que é o depósito do leite. Então, assim, se fosse botar para a gente ver a mama, né, pelo lado de dentro, exatamente atrás daquela parte marrom, né, a parte escura, é onde fica o depósito, os seios lactíferos. Então, na medida que o bebê ele está com a boquinha aberta, que ele consegue abocanhar mamilo e areola, ele retira todo o leite que ele precisa, e esse estímulo do bebê mamando é o que vai garantir que ela tenha uma boa produção de leite. Não é água, não é suco, não é outro leite, né? Que às vezes tem a ideia de que a mulher tem que beber bastante líquido para ter, mas o que garante a produção é o próprio bebê mamando, é a sucção. Então quanto mais o bebê mamar, mais produção de leite. Mais produção de leite. Na mama da mãe. E uma ideia às vezes errada, né, é que você oferece às vezes um outro líquido que você está oferecendo a mais. Você não está oferecendo a mais, você está ocupando de alguma forma, né, o estômago desse bebê, ele vai mamar menos na próxima mamada e isso vai interferir com a produção de leite. Então, quanto mais o bebê mama, maior o estímulo e maior a produção de leite. E na dúvida de muitas mães é em relação ao que elas comem, de que forma isso interfere também na produção do leite, no que o bebê vai estar recebendo. Você passou por essa dúvida também? Passei por essa dúvida até hoje. Até Enfim, hoje. Às vezes eu continuo amamentando, então às vezes eu vou comer uma besteira e falar, ai meu Deus, indiretamente vai para o meu filho, mas tudo bem. Você tem alguns cuidados, então algumas coisas que você evita, algum tipo de alimento? Sim, chocolate em geral, apesar de eu gostar muito, comidas apimentadas, enfim, ketchup, mostarda, nada muito condimentado, cafeína também tento segurar um pouquinho, isso desde a gestação. Mas, enfim, mães que amamentam, aí eu vou falar como mãe e não como profissional de saúde, precisam de um pouquinho de cafeína para ficar acordada. Uma dose de energia extra, né? Um pouquinho pode. Renata, essa questão também, como a Nina coloca, né, de evitar algum tipo de alimento, condimentos, dizem muita cebola, muito alho, isso pode prejudicar a digestão da criança? Na verdade, assim, a criança, ela está acostumada com a alimentação da mãe, né? Porque dentro da barriga, no 3º trimestre, ela já tem um certo contato, né, com o cheiro, né, com tudo. Então, se a mãe mantiver a mesma alimentação que ela
tinha por volta do 3º trimestre da gestação, sem muita mudança, provavelmente a criança não vai sentir muito. Mas não existe uma regra que funcione para todas as crianças. Tem criança que tem sensibilidade a chocolate, por exemplo, ou algum tempero. Então, essas crianças, a mãe deve, na verdade, fazer um teste, né? Então, quando eu como chocolate, ele tem mais cólica, tem mais gás, fica incomodado, daí sim você sabe que para aquela criança o chocolate incomoda, né? A única coisa que a gente contraindica é o uso de álcool, né? A nicotina também. E a cafeína com uso limitado não tem tanto problema, dá para ficar acordado. Outra dúvida das mães em relação a remédios. Remédios, medicações, em forma geral, pode afetar também o que o bebê na vai estar verdade, recebendo isso como também alimento. é um dos mitos, né? Que parece que a mãe que amamenta não pode tomar remédio nenhum, né? Na verdade, assim, algumas medicações muito específicas são totalmente contraindicadas, né? Que são principalmente quimioterápicos, alguns remédios, alguns complexos radioativos, mas a maioria das medicações é compatível com a amamentação, né? Então, não é necessário, a mãe tem uma dor, alguma coisa, não tomar um analgésico, nada. Muito pelo contrário, existe uma lista, né, do Ministério da Saúde que a gente pode consultar, né? E o indicado, na verdade, é que a mãe converse com o médico e o médico use o remédio mais indicado por o menor tempo possível. Então, é importante ressaltar a importância aí de não fazer a automedicação. A gente sempre fala aqui no programa, especialmente nesse momento da vida, né? Bom, você em casa pode participar do nosso bate-papo, então mandando mensagens para o Twitter, para o Facebook do Canal Futura, ou ligando para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098, assim como já fez a Cíntia Cunha, de Vila Velha, Espírito Santo. Obrigado, Cíntia. Ela disse que está com 41 semanas e a mama ainda não está regurgitada. E ela pergunta se deve esperar o bebê nascer ou se ela deve estimular. Bilene. Não, o ideal durante a gestação não é um momento da gente estimular, até porque o estímulo da mama durante a gestação pode fazer com que hormônios até aumente a contratilidade uterina. Então, é até contraindicado. Na hora certa, quando o bebê nascer, né, os efeitos hormonais lá da liberação da placenta vão dar conta, ela fique tranquila que ela pensar só em colocar o bebê para mamar logo que ele nascer, e quanto mais precoce ela tiver esse contato... Porque esse momento muda ansiedade, como vocês falavam aqui, né? A mãe querendo se preparar, quanto melhor preparada ela estiver para o momento do parto, então aguardar às vezes também, ter um pouco de paciência, no momento certo vai acontecer. Na verdade, a descida do leite, né, isso é importante acho que dizer, a descida mesmo do leite, que a gente chama de apojadura, ela acontece de 3 a 4 dias depois do parto, né? Nos primeiros dias, a mãe tem só o colostro, né, que na verdade é o alimento perfeito para o bebê naquele momento, né, que ele é um pouco mais concentrado, é menor quantidade para o bebê que está iniciando a amamentação, né, e com 3, 4 dias após o parto é que vai ter a descida do leite. Então, é normal essa mama não estar engurgitada ainda, né? Após o parto que ela vai sentir essas diferenças e aí vai ter a descida do leite. Muito bom. A gente falava aqui da recomendação também dos 6 meses de idade da criança apenas, aleitamento materno. Tem uma pergunta que chegou da Beatriz Valadão pelo Twitter. Obrigado, Beatriz. Ela quer saber se existe alguma lei que garanta o direito das mães de amamentar a criança até os 6 meses. Tem a questão de licença maternidade. Como foi para você, Nina? Como é que você conseguiu, né, modular as duas coisas? Continuar com o aleitamento mesmo agora, após os 6 meses, com o trabalho? Então, eu fiquei durante 6 meses, como eu disse, na amamentação exclusiva. E aí comecei, então, depois, já com uma certa antecedência, mais ou menos 10 dias antes de voltar a trabalhar, eu comecei a tirar o leite, até porque no início eu conheço várias mães, enfim, fica todo mundo desesperado, porque, mas o meu leite não sai, eu uso a bomba e não sai quase nada. No início é assim mesmo, não sai quase nada. E aí depois começa a sair. E aí eu comecei a armazenar o leite, então, com uma frente de 10 dias para poder voltar a trabalhar. E depois, todo dia, eu tiro pelo menos uma vez por dia para deixar para o meu filho. E aí o leite é congelado e descongelado no dia que ele vai mamar. Se sobrar, joga fora. E aí, no dia seguinte, é outro potinho que está congelado para ele poder continuar mamando. Enfim, vou começar daqui a um tempo também, ele só vai mamar quando estiver comigo. Eu vou parar de tirar leite e ele vai mamar em livre demanda quando estiver comigo. Essa é a dica importante mesmo da mãe se organizar um pouco antes de acabar esse período da licença. Na verdade, não existe... Na verdade, a licença maternidade no Brasil é de 120 dias, né?
é opcional, algumas empresas já adotaram a licença de 6 meses, que seria realmente o ideal, né? Mas a mãe que vai voltar a trabalhar aos 4 meses do bebê tem que fazer como a Nina, já se programar. O ideal é que ela comece a estocar o leite 15 dias antes, porque o leite dura no freezer congelado por 15 dias, né? Então ela começa esse processo de retirada do leite, porque como a Nina falou, muitas vezes no começo você tira, né, e não sai o leite, então é o momento de você começar a fazer um estoque para quando você voltar, né, ter esse estoque, e aí você continua tirando o leite. Às vezes tem lugares que a mãe pode retirar, fazer a ordenha no ambiente de trabalho. Durante o dia isso é legal para estimular também a produção do leite e guardar numa geladeira para depois congelar em casa. Então é legal que a mãe se programe pelo menos uns 15 dias antes da volta ao trabalho. Bom, a gente está quase chegando no final do programa. Eu quero ouvir então dicas de vocês, dicas práticas para as mães que estão prestes a chegar esse momento de começar a amamentar, como também as que já estão, ainda estão com dúvidas. Tem muitas dúvidas, Abilene, em relação à pele, né? As mães ficam com dúvidas, fica ressecado, enfim, passa pomada, não passa. Então, em relação a esses cuidados. O que é importante? Na verdade, a própria mama, ela tem glândulas que já, né, produzem o que seria a proteção natural daquela área. Quando a gente retira com a higienização, limpando, a gente está retirando a proteção. Então é importante que a mãe não precisa fazer a limpeza da mama. O que ela pode fazer é, após a mamada, aplicar o próprio leite. Como a gente diz que o leite tem milhares de substâncias mágicas, né, que a gente pode falar, ela também vai proteger a pele. E o que é importante é a pega e a posição, né? Lembrar que o bebê ele tem que mamar barriguinha com barriga, né, de frente para a mama. Lembrar que não é só o mamilo, né, pegar a areola. E evitar, por exemplo, às vezes as mães costumam usar o dedo, a gente até costuma brincar que é dedo em forma de tesoura, né, e esse dedo afasta. Quando ele faz uma boa pega, ele junto aos lábios dele, ele faz uma vedação, e aí isso faz com que ele consiga manter. Se ele escorrega, vai para o bico, vai ferir, e aí acaba atrapalhando um pouco. Mas é sempre lembrar, pega e posição, eu acho que é a chave, e quanto mais o bebê mamar, mais leite essa mulher vai ter. Muito bom. Nina, dicas suas para as mamães aí que estão se preparando para esse momento. Perseverança. Muita, porque requer bastante. Como eu falei, requer muita dedicação. No meu caso, assim, eu acho que eu tive sorte de não ter tido, mas também cuidei para ter uma boa pega. Não usei nenhum tipo de pomada que também escorrega e aí dificulta a pega do bebê. Mas eu conheço muita gente que teve muita dificuldade. E ainda assim continuaram e continuam, mesmo depois de 6 meses, amamentando, porque você acaba conseguindo também vencer, né, a rachadura, a monilha, enfim, todo tipo de problema que pode dar. E o bebê acaba se acostumando e a mãe também, e todo mundo fica saudável. Meu filho nunca ficou doente. Muito bom. Vou mostrar para você em casa um site rapidamente da Maternidade Amparo Maternal lá de São Paulo, representada aqui pela Renata, está aí para você na tela, amparomaternal.org. Também está aqui comigo um livro muito bacana sobre a história desse hospital aí com mais de 70 anos de idade, mais de 7.498 partos, sendo 80% partos normais. Esse é o livro aqui, e aqui tem várias fotos muito bacanas, com muitas histórias de tantos partos e tantas famílias aí que passaram pelo Amparo Maternal. Para a gente encerrar, Renata, eu queria uma fala sua em relação aos benefícios para ao longo da vida, né? A gente nem falou, a gente falou mais desse momento da criança pequena, mas tem vários estudos já comprovando a importância até para osteoporose, na velhice, e tantos outros problemas. Além de diminuir quando o bebê é pequeno, as doenças infecciosas e respiratórias, já está provado que o aleitamento diminui a chance de ter hipertensão, colesterol alto, diabetes tipo 1 e 2, diminui também a chance de obesidade futuramente, tá? Além de melhora do desempenho cognitivo e neurológico, são crianças mais inteligentes e pelo vínculo, pelo contato, pelo afeto com a mãe, né, durante essa fase do aleitamento, também são crianças mais seguras, né? As famílias são mais felizes, porque é a criança que não fica doente, que não precisa tomar remédio, não precisa ficar internada, né? Então é um benefício para a criança, para a mãe e para a família inteira. Muito bom. Então, sem dúvida, só benefícios. Então, mais informações você busca também aqui no site
da amparomaternal.org, que é o site que a gente já colocou para você na tela. Então, agradecer a vocês pela presença hoje aqui no estúdio comigo do Conexão. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Você em casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar então no próximo Conexão Futura e eu espero você. Até lá.